E aí, como vocês estão? Olha, vamos às informações, porque há sinais bastante contundentes de que 2026 vai ser um 2026 com um fenômeno El Niño bastante forte, que vai trazer fenômenos, que talvez a gente tenha recordes de temperaturas nunca antes vistos na era moderna. Então fiquem atentos aos sinais, atentos ao que está acontecendo com o clima. Obrigado por compartilhar, obrigado por estarem aqui. Deixem seu like, comentem de onde estão nos assistindo. Muito obrigado a toda a comunidade que está nos assistindo ao vivo. Olhem só, tem vários assuntos que têm nos perguntado ultimamente. Como vai ser o clima em 2026? Como vai ser a situação? Como vai ser o clima? Evidentemente, isso é importante, pois alguns até planejam suas férias ou até mesmo seus negócios, suas empresas, o que quer que façam, pois claramente é uma preparação que você precisa considerar. Se vai chover muito, se vai fazer muito calor, etc, etc. Não, bom, a questão é que esse fenômeno, esse relatório poderia, de acordo com o que relatam, bater todos os recordes climáticos. Também vamos comentar nesta transmissão o que ocorre nos Estados Unidos. Com as ondas de frio no Japão e o que ocorre na Europa e em outras regiões do mundo, o que está acontecendo. Então, bom, vão preparando seu café enquanto escutam, enquanto estão aqui conosco, nos acompanhando, obrigado por estarem aqui. Se vocês estão comendo, aproveitem o que estão comendo, o que estão jantando aí na Espanha, muito obrigado. E para quem está assistindo depois, deixe seu comentário também. Seria ótimo saber o que você espera para 2026. Quanto ao clima, como você se prepara para isso? Como você se prepara para estar pronto? Como estar preparado para os climas extremos? Há vários sinais. Antes de tudo, em janeiro foram registrados ventos incomuns do Pacífico Ocidental, o que indica que há uma formação iminente de um novo episódio do El Niño, um dos fenômenos climáticos mais influentes do planeta. Além disso, as rajadas estão empurrando massas de água extremamente quentes do sul de Guam em direção à América do Sul, mudando padrões oceânicos importantes e acionando os alertas de especialistas internacionais. De acordo com o Centro Europeu de Previsões Meteorológicas, esse novo fenômeno pode superar o de 2024 e 2025 e transformar o fenômeno de 2026 a 2028 no período mais quente já registrado. O impacto seria global, evidentemente não é um impacto apenas para os Estados Unidos ou para o México. Não é um impacto que será visto apenas no sul da Ásia, que será visto na Oceania, na Ásia. A Austrália e toda essa região estão relatando deslocamentos de águas quentes. Essas rajadas estão empurrando massas de água extremamente quentes do sul de Guam em direção à América do Sul. Como eu disse, onde é? De acordo com o Centro Europeu de Previsão do Tempo, esse fenômeno pode ser bastante severo. O El Niño começa no Pacífico, e seus efeitos, como chuvas, secas, chuvas intensas, alteração das estações, se espalham por todo o planeta, afetando a agricultura, a saúde pública e os ecossistemas, principalmente o mar. O perigo para a biodiversidade aumenta o risco de branqueamento de corais e outros problemas. Não, evidentemente, mas vejam como o El Niño vai afetar. De acordo com o que relatam, há ou gera um maior derretimento do gelo ártico e da Antártida, aumentando o nível do mar a longo prazo. Mas vejam como está o efeito, digamos, direto nos Estados Unidos. Por exemplo, há mudanças na corrente de jato e modificações nas chuvas, tempestades e furacões com mais força. Espera-se uma temporada de furacões que, por um lado, será menos ativa, no Atlântico. Se acham que haverá menos furacões, provavelmente, mas com mais força. E do lado do Pacífico pode haver o oposto, mas furacões, nesse caso, uma quantidade maior. E isso terá que ser confirmado mais adiante. Por enquanto, é o que se acredita, segundo Kevin. Trubet afirma que o acúmulo de gases de efeito estufa faz com que não haja tempo suficiente para resfriar o sistema climático. Entre o fenômeno El Niño e o seguinte, as recentes rajadas geraram ondas Kelvin, ondas oceânicas que estão cada vez mais profundas em direção ao calor, da América do Sul. Vemos, que em algumas regiões já se percebe no mar coisas que já eram vistas desde 2015. Por exemplo,
Esta é uma imagem de 2015 de como eram geradas temperaturas no oceano, temperaturas oceânicas mais quentes do que o habitual naquela época. Esse padrão está começando a ser observado neste momento. Quando começamos a observar coisas como essa, em que vemos um setor, digamos, do oceano muito quente, até no Atlântico já se observa. Isso vai ter um efeito no derretimento e, portanto, possivelmente na AMOC. Esse é outro assunto que vamos conversar mais adiante. Enquanto isso, vamos para outro desses sinais do El Niño para ficar mais claro. Com isso, tende a provocar menos chuvas no norte e no centro do México, por exemplo. Isso agrava, por exemplo, secas nos Estados Unidos, especialmente na parte sul da Califórnia, Texas, Flórida. Pode haver mais chuvas e inundações. Oposto, o El Niño gera um aumento das temperaturas base para o verão. Prevê-se, por exemplo, que haverá ondas de calor mais frequentes e mais intensas, especialmente em áreas urbanas e também em áreas desérticas. Outro tema é a temporada de furacões que já vínhamos acompanhando, não é? Mas no Atlântico menos ativa. Mas se acontecerem, podem ser mais destrutivos, mais potentes, menores em número, quero dizer, menos em quantidade, mas mais potentes em força. As correntes de jato que guiam tempestades e frentes frios também se alteram durante o El Niño. Isso provoca frentes frios mais erráticos, afetando então o inverno que vem a seguir, que é o de 2026 a 2027. Vai ser mais errático, digamos, tanto nos estados, principalmente na parte norte do México. Espera-se que aumente a atividade ciclônica no Pacífico Oriental, afetando Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Nayarit, Baja Califórnia Sul, principalmente com tempestades mais frequentes e mais intensas. Então, amigos dessa região, este é um ano para se prepararem também desde já, não é? Prevenção, principalmente, como muita gente costuma fazer. E aqui, quando chegamos, moramos 4 anos na costa, então começamos no inverno a nos preparar para um possível furacão. E se não acontecesse nada, aquilo que você comprava a mais toda semana, tipo umas latas de atum a mais, que papel higiênico e o que mais você imaginar que possa precisar. E quando chegava a temporada, você tinha uma caixinha e tinha uns extras, digamos assim, que você não usava. Após a temporada de furacões, você voltava a usar, pois eram itens não perecíveis. Tipo pilhas, sabe? Esse tipo de detalhe. Então, entre comida e artigos que possam ser necessários. E sim, na verdade sim, digamos que dormir é mais tranquilo. Nunca tivemos a sorte de não ter um furacão grande o suficiente para precisar usá-la em uma emergência. Mas a caixinha estava lá. E isso foi graças a amigos que eram da região ou que moravam há muitos anos na região. E dizem é preciso se preparar, até mesmo durante a preparação. Recomendavam sempre ter um pouco de dinheiro em espécie para emergências, só o suficiente para completar o que faltar. Talvez um tanque de gasolina caso você precise evacuar e de repente os cartões parem de funcionar. Então, vendem gasolina, mas só em dinheiro. Então sim, ter um pouco de dinheiro em espécie não faz mal, pensando em uma possível evacuação. O sul e centro dos Estados Unidos, incluindo Oklahoma, Kansas e Texas. Geralmente, durante o El Niño, há menos tornados, o que é, em teoria, uma boa notícia. Nesse sentido, menos tornados, ao que parece, em quantidade, o que sim aumenta. Por exemplo, em outras regiões como Geórgia, Alabama, Mississippi, há mais tornados. Então, algumas áreas tendem a ter menos, enquanto outras tendem a ter mais tornados. Também espera-se que haja um aumento ciclônico no Pacífico, como eu disse. Isso impacta, por exemplo, na redução das chuvas, o que pode afetar algumas regiões dos Estados Unidos e do México, podendo prejudicar as plantações. Por exemplo, em ambos os países, as mudanças de umidade e calor diminuem a produtividade agrícola, especialmente da cana, trigo e milho. Isso também gera, portanto, um aumento de preços e uma insegurança alimentar local. Calor extremo e seca podem iniciar a temporada de incêndios, especialmente no oeste e sudoeste dos Estados Unidos. Califórnia ou Arizona, por exemplo, partes do norte do México.
Aumento também de doenças respiratórias e vetores. A mudança de temperatura e umidade pode aumentar doenças respiratórias e transmitidas, incluindo aquelas transmitidas por mosquitos como dengue e zika. E tudo isso é mais para o sul do México e Flórida. Durante o El Niño, as condições climáticas ficam mais imprevisíveis e meteorologistas dos dois países devem ajustar modelos e manter alerta para mudanças rápidas. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de fenômeno, o que faz pensar é que os mapas e as atualizações do clima se tornam mais relevantes, porque o clima está constantemente trazendo surpresas. Então, fiquem muito atentos a esse assunto. Este vai ser um ano muito interessante em relação ao clima. E falando nisso, vejam só que há vários assuntos que quero conversar com vocês. Há um alerta ambiental massivo nos Estados Unidos. Vamos aos detalhes do que está acontecendo. Milhares de residentes no Alasca, na Pensilvânia e no Alabama, 3 estados bem diferentes, digamos assim. Nos Estados Unidos, as pessoas foram alertadas hoje para não saírem de casa devido aos níveis insalubres de poluição do ar. Isso foi detectado pela Agência de Proteção Ambiental, a EPA, e pelo Serviço Nacional de Meteorologia, o NWS. As ameaças vêm das partículas PM2.5 são, parte do que está acontecendo agora também em relação ao que é zonas de Fairbanks no Alasca, Liberty Clayton e o Vale de Suquina, na Pensilvânia, Decorah e Coleman no Alabama. O índice de qualidade do ar atingiu as categorias laranja, risco para grupos sensíveis, e vermelho, não saudável para todos. Em alguns casos, as recomendações são rigorosas, principalmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas. Aconselha-se evitar atividades ao ar livre e permanecer em ambientes fechados. Escolas, centros comunitários e hospitais também começaram a modificar rotinas, suspendendo atividades ao ar livre. Sugere-se ter medicamentos de ação rápida à mão e ficar atento a sintomas como falta de ar e dor no peito. A plataforma oficial Air Now Governor também está mostrando em tempo real a poluição e os alertas. E você entra no site, coloca seu estado, por exemplo, aqui Alabama, e depois vê lá. A qualidade do ar, de acordo com a região em Birmingham, por exemplo, está moderada. A previsão aparece lá, a previsão do tempo para hoje, terça-feira, vai ser de 62 partículas 2.5, ou seja, moderado. Ou seja, não é uma condição boa, mas também não é extremamente ruim, né? É o que se mostra até agora. Tem áreas verdes, por exemplo. Ali em Montgomery, sim, no pavilhão também está bom. Mas indo para Tuscaloosa, dá para ver que está um pouco ruim. O ambiente está um pouco ruim. Se a gente entrar, vamos um pouquinho mais para cima. Vamos entrar em Nova York. Não, é Nova York, não é? Entramos em Nova York, aí está. Vamos ver tudo em verde. Quase tudo em verde. Ali tem uma amarela, verde, amarela, um pouquinho de tudo. Ou seja, está bem diferente, digamos assim, tipo metade mais ou menos, metade está em amarelo, né? E aí você entra estado por estado, pode ser o que você quiser, né? Ou seja, se você escolher, tipo Porto Rico mesmo, ou Pensilvânia, não, etc., aí você pode observar em Pensilvânia. Agora eles têm problemas, não é um dos estados que tem. Em algumas áreas, as partículas já são um pouco mais intensas em relação aos poluentes. Isso nós temos aqui no México, em algumas cidades, principalmente para ver o impacto que isso pode ter no dia a dia das pessoas. Aí as escolas, os centros comunitários, os hospitais vão modificando suas próprias rotinas, principalmente nas atividades ao ar livre. Eles sugerem ter medicamentos de ação rápida à mão e ficar atento a sintomas como falta de ar e dor no peito. Mas é isso. Assim estão as coisas. Possíveis fontes de contaminação, fábricas, incêndios florestais, poeira de estradas sem pavimentação. As condições meteorológicas atuais favorecem o acúmulo de camadas baixas na baixa atmosfera e geram essa contaminação. O Departamento de Proteção Ambiental da Pensilvânia já emitiu o alerta de código laranja para os condados de Dauphin, Lebanon
York, Lancaster e Cumberland. Bom, então está aí essa situação, fiquem atentos a esse alerta. Por outro lado, falando sobre questões do clima e tudo isso, tem ocorrido nevascas impressionantes no Japão. Já há 46 pessoas sem vida. São impressionantes essas nevascas no Japão. Pelo menos 46 pessoas teriam perdido a vida, segundo os últimos relatórios. As nevascas são impressionantes, vejam só. Bom, é que em alguns lugares nem dá para caminhar. É bom que todo mundo comece a colaborar. Eles têm suas máquinas, têm suas pás. E é isso, tirar a neve para o lado, porque não tem outro jeito. Olhem esse senhor aí do lado esquerdo fazendo o seu caminho para poder sair de onde quer que esteja. E aí está o problema. Em algumas regiões, principalmente em áreas montanhosas, onde vivem muitas pessoas idosas, o saldo foi terrível. 46 pessoas morreram devido a incidentes relacionados com as fortes nevascas que afetam o país. Isso desde 20 de janeiro, embora já faça mais dias. Mas desde 20 de janeiro, essas imagens impressionantes vêm sendo registradas, não é? A verdade dos corredores e de como tudo fica coberto de branco. Segundo a agência de desastres, não foram registrados apenas mortos, mas também 558 pessoas feridas. Bom, há áreas nas florestas que são impressionantes e as pessoas que praticam esportes na neve estão muito felizes. Suponho. Não sei, isso já me parece um pouco extremo, mas enfim. Vamos a alguns detalhes, dados importantes. Com certeza relatar isso foi essa situação, então também não impediu que as eleições pudessem acontecer. No fim de semana passado, as nevascas dificultaram o acesso aos centros de votação em várias regiões, mas, ao que parece, conseguiram resolver. A prefeitura de Niigata registra o maior número de falecimentos, 17 em Akita 9. Pessoas faleceram em Kamagata, 5 em Hokkaido, 5 em Mori 5 em Iwate e 1. Praticamente todas essas áreas estão no norte. O fenômeno climático está ligado à zona de convergência de massas de ar polar que vem do Mar do Japão. Isso tem gerado, vocês sabem, tempestades, e isso acontece uma vez após a outra, repetidamente. Vinha uma nevasca, aí caíam 30 polegadas de neve, depois vinha outra nevasca, e assim foi acumulando. A questão é que a primavera já está chegando, a tribo de orelha daquelas rápidas. Agora isso vai causar inundações, aquelas inundações que não chove no Bharat, porque já não consegue absorver tanta neve derretida. A onda de inverno superou os registros de falecimentos dos últimos anos no país. Ruas bloqueadas, populações isoladas, telhados desabados. Isso fez com que as equipes de emergência tivessem que redobrar os esforços. Evidentemente, nas áreas mais afetadas, a participação eleitoral pode ter sido um pouco reduzida devido às regiões atingidas, mas ainda assim houve participação. Entre as tempestades que o Japão enfrentou, que também aconteceram na Rússia, mas na Espanha, com as tempestades na Rússia, também com as nevascas na Ucrânia, na Sibéria, em todas essas regiões, elas têm sido muito intensas. Na China, também em parte da China, parte da Coreia do Norte, que tiveram nevascas, foram realmente muito intensas. Isso também tem sido algo interessante nesses últimos dias. Vamos a outros assuntos importantes. Vamos agora para Nova York, quer dizer, de uma vez, ou seja, em Nova York também. Bom, vimos como desde mais ou menos o Ano Novo não se viam as nevascas e o acúmulo de neve em vários pontos, mas recentemente então tiveram também nevascas importantes. Agora, nessa onda de frio, a onda de frio que os nova-iorquinos tiveram foi também tremenda. Segundo relatos, 17 pessoas teriam perdido a vida. Ontem comentamos que o Departamento de Saúde havia confirmado isso, a maioria por hipotermia. O Serviço Nacional de Meteorologia informou que a frente ártica já está se afastando, embora as temperaturas continuem baixas nos próximos dias. Há reforço de medidas, como já tínhamos comentado ontem à noite, e isso também será importante. Agora,
O que vem para os próximos dias? Qual é o relatório para os próximos dias? Obrigado por nos acompanhar. Se você está nos assistindo no YouTube, se está nos assistindo no Facebook, agradeço muito, também estamos por lá, evidentemente. Muito obrigado, aliás, à comunidade que nos fez crescer muito ultimamente no Facebook. Superamos, se não me engano, já superamos as inscrições no YouTube, veja só. Sim, isso nos surpreende, pois por muito tempo estávamos muito mais à frente no YouTube do que no Facebook. De repente, as pessoas passaram a se conectar bem lá e agradecemos muito. Estamos no TikTok, estamos em outras redes também, evidentemente no Twitter, etc. Bom, no Next não, mas principalmente, vocês já sabem, né? Onde tiver vídeo longo, onde der para colocar vídeo longo, onde pudermos transmitir, é onde a gente mais gosta. Agradecer àqueles que nos enviam superchat estrelas, não estrelinhas. Lá no Facebook, a gente agradece muito todo esse apoio. A sua inscrição também é muito agradecida. Não, sigam a gente por lá, por favor, e deixem o like, né? É isso. Agradeço muito à comunidade. O que está acontecendo agora? Está ansioso pela temperatura nos próximos dias? Vamos ver dia a dia e vamos acompanhando, principalmente para onde está indo a parte do inverno. Não, é que... Vamos lá. A América do Norte, vamos dizer, não, aqui no Sul está se vivendo um verão que tem sido intenso, principalmente agora. Os últimos dias não têm sido muito quentes lá na Argentina, no sul da Bolívia, no Paraguai. Tem tido temperaturas muito altas. Nem se fala, né? Bom, mas indo para a parte do inverno, como vai ser quando vier o frio pela frente, pois vejam só. A partir de hoje à noite, esse frio vai se estender para a região central dos Estados Unidos. Algo deve mudar as temperaturas, como em direção a Chihuahua. Mas para o dia 11, o fenômeno vai se deslocar mais para o lado oeste. No dia 12 e dia 13, vemos como o frio se mantém muito estável no México, inclusive no sul dos Estados Unidos. Bastante relativo, porque, por exemplo, no Texas, eles vão ter temperaturas em média entre 19 e 8 graus. Muito agradável, e isso é o mais frio, hein? Porque, por exemplo, no dia 13, vejam só, ou seja, 15 graus durante o dia, 29 graus no sul, no dia do Texas, o mesmo para o nordeste do México. E vejam só, sabe de uma coisa? Que já começa a se sentir um clima mais primaveril? Insisto, ainda é inverno, certo? E podem acontecer surpresas. Para o dia 14, o frio vai começar a chegar de forma mais intensa, e aí sim as temperaturas vão cair, especialmente em Chihuahua, onde as temperaturas podem ficar vários graus abaixo de zero. A partir da madrugada do dia 14 para o dia 15 é quando o frio vai ser sentido, então, para Novo México, Arizona, Colorado, Wyoming, Idaho, Utah, Nevada, Califórnia. No norte, principalmente na parte central, vão ter temperaturas frias, até mesmo geadas em alguns pontos. Fiquem atentos a isso, né? Ainda nessa onda de calor que vem do lado do Golfo do México, pois isso nos ajuda aqui, nós que estamos aqui em Monterrey, ajuda a equilibrar um pouco toda essa situação. Para o dia 14, não de janeiro, dia de fevereiro, desculpa, né? O dia do amor e da amizade, não vai estar relativamente agradável, né? A temperatura, aparentemente agora, reparem no que acontece a partir dos 20 e poucos, né? Se a gente adiantar um pouquinho, 15, 16, 17, 18, né? Jorge, não dá para ver, mas olhem isso para aquele lado, né? 19. Vem muito frio para o Canadá e o nordeste dos Estados Unidos, mas vem um clima muito quente para o nordeste do México. Vocês veem temperaturas bem quentes? Estamos falando que, bom, é realmente uma onda de calor intensa, e isso talvez já tenha a ver com como vai ser esta primavera, não é? Ainda assim, bom, para o dia 21, as temperaturas voltam a cair, principalmente na parte oeste do México e dos Estados Unidos. No dia 22, vejam como as temperaturas caem em toda essa região, e no dia 23 caem ainda mais em direção ao México. Agora, para o dia 24, acho que já estou me adiantando demais. Pode ser que venha de novo outra onda de calor forte para o México, e isso é interessante, é uma guerra, né? Entre o frio e o calor. Evidentemente, é nessa região onde isso é mais visível, e é aí que também começam os fenômenos de tornados.
em todo esse corredor de tornados. Com certeza vamos começar a receber notícias sobre esse assunto, né? Mas enfim, entre o frio e o calor extremo, vamos ter uma primavera muito interessante em relação à mudança de temperatura, mas também isso faz parte do que se vive nessa época do ano. Já a partir do verão, já quando a primavera estiver bem estabelecida, mais ou menos em março, quando ela estiver bem instalada, eu acredito, e também com base nas informações que temos, que vai ser uma primavera muito quente, ou seja, com muito, muito calor. Ou daqueles dias que parecem verão, né? Provavelmente. Isso faz parte do esperado. Daqui a pouco seguimos comentando sobre o que está acontecendo. Vamos fazer atualizações ao longo do dia ao vivo, se você estiver nos assistindo ao vivo, ou depois. Eu agradeço se você deixar um joinha, um like e se inscrever, né? Obrigado pelos comentários. Vamos para outros assuntos importantes e agradeço a todos que participaram ao vivo. Já conversamos bastante à noite, mas vou atualizando vocês por aqui. Obrigado pelo apoio, nos vemos em breve.